Bom, a minha empresa, nome fantasia, né? É Leandro Celister, é o meu próprio nome, mas o nome oficial lá no CNPJ é Superfície Design. E eu trabalho com design gráfico, né? Design para web, faço sites, a parte de design gráfico, logomarcas, livros. A minha formação é em artes plásticas, então o foco, o carro-chefe da empresa hoje são projetos exclusivos em adesivo. Esse é o carro-chefe da empresa. É uma empresa de design. A minha formação é em artes plásticas com ênfase em fotografia no Instituto de Artes da URGS, né? E cursos de fotografia, muito pouco, meio autodidata. Bom, eu sou a cabeça, né? Quer dizer, eu tenho duas sócias, né? Uma que, graças a Deus, cuida da parte das finanças, que é uma parte que eu realmente tenho dificuldade, porque a empresa é uma empresa familiar, no final das contas, né? Eu trabalho com a minha irmã e com a minha sobrinha, uma jornalista e a minha irmã da parte administrativa. E eu cuido da parte toda de criação, então tudo que acontece aqui dentro, mesmo a parte administrativa e a parte de comunicação, tudo passa por mim, né? Vamos dizer que eu sou o cérebro da empresa, né? E o que cria e por onde o dinheiro entra. Fui funcionário público durante muitos anos, eu trabalhei na Embratel um bom tempo da minha vida. E aí aquela coisa, tu começa a fazer, na época, eu comecei a fazer convites e folders, imagina na época o computador recém chegando, né, e tal. E aí eu comecei a ver que aquilo estava dando tanto ou quanto, um pouco mais do que eu ganhava na Embratel. Com um diferencial forte, o prazer de fazer as coisas, né. E a Embratel também estava passando por um processo de demissão voluntária, aqueles negócios todos. E aí eu pensei, bom, acho que a hora é agora. E meti a cara mesmo, assim, né? Porque eu não tinha nenhuma experiência, era a paixão e a vontade de ser independente, assim, sabendo, eu acho que eu sabia um pouco das dificuldades que ia ter, mas nunca me assustou isso. Então, acho que é isso aí, essa vontade sempre teve dentro de mim, de ser independente. Eu acho que uma das principais é quando tu faz um trabalho que tu te mata fazendo, assim, e isso eu tenho talvez sorte, ou talvez seja uma das características da empresa, sem falsa modéstia. Assim. Os clientes são muito satisfeitos. Então, tu ouvir de um cliente esse retorno de que, tu fez exatamente aquilo que ele queria, ou tu superou as expectativas dele, isso é uma coisa que não tem preço, né? E eu acho que, assim, por mais dificuldade que tenha, a questão de ser autônomo é aquele problema, tu te programa, tu te planeja, mas tu sabe que no final do mês não vai... Sabe? 13º, férias, essas coisas, a gente esquece um pouco que existe. Mas tem o lado da liberdade, né? Tipo, eu gosto muito de trabalhar em casa, às vezes, né? Então, assim, de poder ficar em casa e de ter essa liberdade de, não, hoje eu vou ficar em casa porque eu preciso de silêncio total para criar, né? Ou então, às vezes, tu vai trabalhar depois das 11, como a gente faz toda a aplicação dos adesivos, tem muitos trabalhos que a gente tem que ir depois de 11 da noite para fazer. E tem uma satisfação eu acho que é uma característica aqui do escritório, que como a gente faz tudo, quer dizer, eu penso, eu produzo e eu executo. Então eu tenho controle total do processo, né? Então isso é muito gratificante, assim. E de ver depois o projeto pronto, né? Assim, isso é maravilhoso. E a maratona foi uma experiência bem importante, assim, sabe? Eu me lembro na época que eu queria fazer um mestrado em design, né? Porque eu dou aula, eu já tive experiência de dar aula na URGS, no Instituto de Artes, e dou aula em Caxias. E aí eu conversando com uma professora minha, ela disse, por que tu vai fazer mestrado? Quem sabe tu faz a maratona. Né? Foi uma indicação dela, ela disse assim, tu tá pronto, tu tem tudo, sabe? E eu até disse para ela, quero fazer mestrado para ter mais conhecimento. E tal. Ela disse, o que tu quer com mais conhecimento? Tu tem que pegar o que tu já tem e transformar isso, entendeu? E aí eu fui procurar as gurias, e foi assim, estava já no final das inscrições, né? Mas sem muita expectativa de se eu ia ser selecionada ou não pelo perfil de negócio, né? Mas foi importantíssimo, assim, eu acho que te dá regras, te dá direções, assim, tu tem muita visão de coisas que tu não tinha noção, assim, né? Aí que eu vi quanto eu fui corajoso em botar o meu primeiro negócio, né? Porque tu não sabe nada, na verdade. Né? Eu acho que hoje a estatística no Brasil já está invertendo dos primeiros 2 anos que fecham a maioria das empresas, está havendo um retrocesso nisso, né? Quer dizer, eu acho que muito em função disso, sim, de casos como a maratona,
né? E das pessoas se informarem mais, assim, porque é super legal ser dono do próprio negócio, mas é uma tirada, assim, é difícil. Uma são as pessoas que tu conhece, as trocas que tu faz. Eu acho que isso é fundamental. Outra é essa coisa de abrir, assim, de tu ver coisas, por exemplo, a maldita parte da planilha, de custos, aquela parte horrorosa, assim, que para mim, que sou da área da criação, isso é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Mas o plano de negócios, né? Eu acho que, assim, a maratona para mim foi importante, talvez sedimentar coisas que já tinham em mim e abrir os olhos. Eu acho que é maluco, eu tenho para mim o tempo, as coisas têm o tempo certo para acontecer. Depende de ter paciência ou não para isso, né? Eu acho que a gente tem que ter. Então, isso é uma qualidade que eu tenho. E eu acho que hoje, assim, coincidentemente, que a gente está fazendo quando vocês me chamaram para fazer a matéria, né? Eu adorei porque a empresa hoje está num momento, parece que eu acabei de sair da maratona, sabe? Assim, eu estou vendo resultados de um tempo que foi fazer um ano, 2, eu acho, que eu fiz, e que tu sai de lá pensando, como aplicar isso tudo que tu aprendeu, entendeu? E eu estou vendo hoje esse resultado, né? Numa sala que eu achei, né, de um escritório bem montado, né, de organização de um material gráfico que a gente fez novo, de um site todo novo, de um posicionamento. Eu me considero muito mais profissional hoje e é legal porque tu te assume também como profissional, né? Tu para de ser porque tem essa coisa assim do empresário, assim, às vezes, não, tu tem que assumir esse papel de empresário. E eu acho que a maratona te faz muito isso, assim, sabe? Te joga contra uma realidade que pode ser maravilhosa, mas que para isso tu tem que trabalhar pra caramba, assim, né? Não dá pra brincar e nem ficar esperando as coisas cair do céu, né? Então, assim, ou tu acredita no teu sonho e vai atrás, ou então... Eu tenho uma frase que eu tenho nos meus computadores que diz o seguinte: é preciso fazer para poder sonhar. Que geralmente as pessoas pensam ao contrário, né? Eu vou sonhar com uma casa, sonhar com um carro, sonhar... Não, faz, entendeu? Parte para ação, o sonho vem a partir disso. Então acho que é isso que eu digo, assim, vale a pena, é difícil, tem dias que tu não tá afim, tem dias que tu diz, que droga, aquele cliente, blá, blá, blá. Mas, vale a pena. Tá aqui agora, vale a pena, né? Então é isso. Que acreditem e vão atrás.